Olá, gente, tudo bem com vocês? Quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, amém? Se você não se inscreveu ainda, convido você a se inscrever, fazer parte e também receber conteúdos semanais que vão ajudar a contribuir no teu crescimento espiritual. Gente, nós vamos falar sobre coisas poderosas aqui nesse vídeo, aquilo que não te contaram sobre a Páscoa. Existem algumas partes, né, ocultas, escondidas, que eu quero ter o prazer de poder compartilhar com você durante esse vídeo. Também no próximo vídeo nós iremos fazer 2 vídeos específicos sobre esse assunto e acredito que você vai se surpreender assim como eu. Há poucos dias nós comemoramos esse período tão especial, né, esse momento que é o momento de Páscoa. Afinal de contas, acredito que você sabe que Páscoa significa exatamente passagem de um lugar para outro. A ideia que nós temos sobre a Páscoa vai muito além do que o coelhinho da Páscoa, do que aquele almoço, né? Mas, tirando a parte cultural, acredito que você sabe sobre o povo de Deus que foi retirado do Egito, o povo que foi transportado, né? Transpassado para a terra prometida, esse povo que foi guiado por Moisés. E eu usei esse termo transpassado baseado em Colossenses no capítulo 1, versículo 13, que Paulo nos ensina a seguinte questão. Ele nos diz assim: Ele, se referindo a Cristo Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do Filho do seu amor. Então eu quero fazer uma associação exatamente com a ideia e a lembrança daquilo que a Bíblia nos fala, né, em Êxodo, no capítulo 12, quando você lê sobre essa passagem, esse momento em que o povo estava escravo, em que o povo de Deus, eles eram prisioneiros na terra do Egito, e através de Moisés esse povo é retirado através do Mar Vermelho e é conduzido à terra de Canaã. Paulo ele fala sobre essa verdade maravilhosa se referindo a nós. Então, queridos, será que nós temos esse entendimento sobre a nossa Páscoa? Será que você sabe profundamente aquilo que aconteceu no sacrifício de Cristo Jesus? E eu estou falando algo que ainda vai além do que você já leu nos teus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que você assistiu nos filmes. Na verdade, o livro de Atos e as cartas escritas pelo apóstolo Paulo e os outros demais também nos dão uma ideia um pouco mais abrangente do que aconteceu no sacrifício de Cristo Jesus, naquele momento que é tão importante, ao qual nós celebramos sim, né? Eu não estou falando contra a Páscoa, muito pelo contrário, é um momento que nós devemos fazer isso sempre com entendimento. E aí, irmãos, referente a isso aí, eu quero colocar algumas bases, alguns fundamentos que as cartas nos traz referente a essa passagem, esse período de transição. O primeiro texto se encontra em Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui quando Paulo diz todos, são exatamente todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso eu acredito que traz um entendimento ainda mais profundo do que simplesmente carecem da glória de Deus, né? Estão destituídos, eles foram tirados da glória de Deus. Paulo ele fala um termo muito interessante em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, quando ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mais uma vez, Paulo usa a palavra todos, se referindo ao gênero humano, a um ser humano no seu todo. E Paulo diz assim: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo agora está falando sobre 2 classes de pessoas: aqueles que vivem ainda dessa forma, nós vivíamos ainda dessa forma, e agora
somos de um outro grupo distinto. O que Paulo está falando? Paulo está falando, irmãos, sobre, eu quero chamar de descendentes de Adão e descendentes de Cristo Jesus. Aqueles que vieram após Adão, todos precisam perpetuamente, de uma forma total, integral, da glória de Deus. O ser humano num todo, todos nós precisamos da glória de Deus. Paulo está dizendo que estes que são descendentes de Adão, eles vivem fazendo a vontade da sua carne, eles vivem fazendo a vontade e os desejos da sua carne e vivem segundo os seus pensamentos. Ele diz, segundo o curso, a maneira deste mundo ou a maneira deste século. Voltando um pouco mais, você deve lembrar daquilo que aconteceu no Éden, né? Deus fala em Gênesis no capítulo 2, lá no versículo 17, ele vai falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comeres, certamente você vai morrer. Isso acontece, o que Deus falou, no dia em que dela comerdes. No capítulo 3 eles comem, Adão e Eva comem, e acontece exatamente o que Deus falou. Eles morrem espiritualmente. E é exatamente o que Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 1 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos. Todos nós estávamos mortos, separados, distantes de Deus. Porém, através da morte e ressurreição de Cristo, porque Jesus, ele decidiu se identificar com o homem, nós nos tornamos participantes da sua morte, porém da sua ressurreição. Então, se Cristo Jesus se fez homem e representou o homem naquele momento onde ele estava pagando o preço, se ele morreu pela humanidade, então quando ele ressuscitou, cheio de vida, cheio de glória, o ser humano, a humanidade também ressuscitou. E ele é a ponte, o caminho, o intercessor. Quando eu me associo com Cristo Jesus, eu recebo desse sacrifício, eu recebo dessa ressurreição, dessa vida, passa a fazer parte de mim, né? É o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou criação de Deus. As coisas velhas e antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a minha Páscoa, essa é a sua Páscoa. É o que Paulo diz, fomos transportados, fomos retirados do império das trevas para o reino do Filho amado Jesus Cristo, ao qual nós fazemos parte hoje. Então existe a nossa Páscoa. Nós estávamos no império de trevas, nós éramos pecadores, nós éramos miseráveis, nós éramos enfermos, nós estávamos mortos espiritualmente falando, vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos fazendo a vontade, né, a vontade da potestade do ar, éramos iguais aos filhos da desobediência, porém tudo isso mudou, houve uma passagem, né? Hoje nós recebemos vida em Cristo Jesus através dessa associação. Jesus se fez a minha imagem, a minha semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, porém o homem pecou, caiu, separou, morreu por causa do pecado. Mas Cristo agora desce através de uma mulher, ou seja, através de uma forma legal, de uma forma totalmente concebível. Jesus se torna homem, ele assume a minha posição. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem pecou, agora é Deus através de Cristo Jesus tornando-se a imagem e semelhança do homem para pagar o preço que era devido. Que preço é esse? Um preço de morte. Né? E ele só ressuscitou porque morreu primeiro. Eu sei que é uma grande revelação, mas eu quero que você entenda isso de uma forma um pouco mais profunda. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna
por nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 18, no verso 4, verso 20, diz que quem pecar, este morrerá. E Jesus, ele assume sobre si mesmo o pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, todos nós fôssemos feitos justiça de Deus. É exatamente isso que esse texto diz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus na cruz, ele estava representando o homem, representando a humanidade. Então agora eu consigo entender um pouco melhor por que algumas coisas aconteceram. Primeira coisa, aquilo que aconteceu em Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Era impossível Deus continuar tendo comunhão com Cristo Jesus. Da mesma forma e maneira que Adão pecou junto com Eva e morreram espiritualmente, e naquele exato momento eles viram que estavam nus, tiveram medo de Deus, agora Deus é quem pega o pecado da humanidade e coloca em Jesus. Mas a luz e as trevas não podem ter união, comunhão, unidade, né? Deus é luz e nele não pode haver treva alguma. Então, por isso há um desligamento. Há uma ruptura entre Deus e Jesus. Jesus não estava falando isso por causa dos sofrimentos. De verdade, irmãos, era algo que já havia sido previsto. Deus meu, por que me desamparastes? Isso foi dito por Davi no Salmo 22. Você pode ler no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus estava morto espiritualmente na cruz do Calvário. A partir do momento que ele assume sobre si o pecado, as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, né, toda a nossa natureza pecaminosa, também assume sobre si, recebe sobre si com isso a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa enfermidade e a nossa morte. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, recebamos a sua saúde, a sua cura divina e recebamos a sua prosperidade, né? Recebamos a sua riqueza. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Um texto que traz isso um pouco mais claro é o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes por mãos de injustos ou iníquos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isto se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, cujo juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém, queridos? Nós vamos ficando por aqui. Gera expectativa, teremos a continuação no segundo vídeo, mas lembre-se, Jesus foi ao inferno
porque nós estávamos mortos espiritualmente e ele esteve lá pagando o preço para que eu e você não precisássemos mais ir lá. Então, a sua Páscoa, a sua mudança, a sua transição começou exatamente no momento em que Jesus morreu naturalmente, morreu espiritualmente e foi ao inferno pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Amém? Se você gostou, curte o nosso canal, dá um joia, se inscreve, compartilha e gera expectativa. Nosso segundo vídeo já vai sair e você vai poder chegar ao fim dessa história junto comigo, amém? Glória a Deus. Lembre-se, existe uma parte da Páscoa que ainda não te contaram e eu estou revelando ela para você. Um beijão, gente. Fica com Deus.